Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Priscila Franco e hoje eu quero falar com vocês a respeito de um livro que eu li que tem por título A Ditadura da Beleza, escrita pelo médico psiquiatra Augusto Cury, autor aí da teoria da inteligência multifocal. Ele é escritor de vários livros, tem muitos livros aí espalhados pelo mundo. Eu gosto muito da leitura dos livros dele, gosto muito da forma que ele expõe cada frase, a profundidade que ele expressa. No início desse livro, ele fala um pouco a respeito da autoestima, e eu quero ler para vocês o que ele escreveu no livro. A autoestima é um estado de espírito, um oásis que deve ser procurado no território da emoção. É interessante aqui quando ele fala isso, porque muitas pessoas acham que a autoestima está muito ligado somente com o visual, com aquilo que você está vendo, mas a autoestima vai além disso, a autoestima vem de dentro. É por isso que a gente sempre fala que a beleza está nos olhos de quem a vê. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, acredito que todos. Quando a gente conhece uma pessoa que aparentemente, essa pessoa ela é bonita, você começa a conversar com ela e de repente aquela pessoa não parece ser mais tão bonita como na primeira vez que você a viu. Ou o inverso, você conhece uma pessoa, ela não é aparentemente bonita, mas você começa a conversar com ela e a conhecer aquela pessoa e de repente ela começa a ficar tão bonita, que realmente a beleza ela vem de dentro. Quando nós estamos emocionalmente saudáveis, aí nós podemos sim falar sobre autoestima, sobre beleza. Mesmo quando pessoas vão fazer algum tipo de cirurgia plástica, eles precisam passar primeiro por um preparo emocional, precisa ser avaliado emocionalmente para saber se aquelas pessoas estão realmente preparadas para aquela cirurgia plástica. Vimos aí que a questão da beleza estética está tomando de conta, principalmente das mulheres. Nós vimos muitos homens também agora preocupados com essas questões, mas sempre atingiu mais mesmo as mulheres. E neste livro, A Ditadura da Beleza, ele vai contar a história de Sara, uma moça de 16 anos que está extremamente infeliz com sua aparência. Voltando aqui a respeito da autoestima, ele diz assim também: cada mulher, homem, adolescente e criança deveria ter um caso de amor consigo mesmo, um romance com a sua própria vida, pois todos possuem uma beleza física e psíquica particular e única. É o que nós estávamos falando, a respeito da beleza que vem de dentro. É por isso que a questão de nós nos conhecermos, a questão de nós nos entendermos e sabermos sempre o motivo de nossos comportamentos ou o porquê de às vezes nós estarmos querendo algo é muito importante. E com o avanço da tecnologia, das mídias sociais, da televisão, nós vimos sempre mulheres sempre belas, sempre bem arrumadas, com um corpo escultural, e aquilo ali vai entrando em nosso inconsciente. E ele fala a respeito disso, ele diz assim: tudo isso entra em nosso inconsciente coletivo, vai virando um padrão tirânio, vai construindo um solo, uma base mental para as mulheres, uma rejeição pelo seu próprio corpo. E ele faz um alerta que nós precisamos saber que o sistema social ele é tirânio e está furtando o seu direito de ser apaixonada pelo seu DNA. Isso é muito forte, é muito profundo, e nós devemos pensar a respeito disso. Qual a imagem que está projetada no seu inconsciente? Ele fala no livro que não tem como a gente apagar essas imagens, mas tem como nós reeditar essas imagens. E ele conta no livro a história de uma jovem modelo chamada Sara, de 16 anos, filha de Elizabeth, que tem 42 anos, uma mulher empoderada. Ela é gerente de uma revista muito famosa de Nova York, ela já ganhou vários prêmios, uma mulher super criativa. Essa mulher de grande sucesso profissional está fracassando dentro da sua casa. Elizabeth, ela vai à procura de ajuda, psicológica, porque Sara tenta tirar sua própria vida. E Elizabeth não entende como uma moça tão bonita, que sempre teve tudo, está tentando tirar sua própria vida. Ela fala na terapia que sempre deu tudo para Elizabeth,
Só que o interessante é que esse tudo é sempre os bens materiais. E ali na terapia ele começa a perguntar se ela conhece qual é o sonho de Sarah. O que eu achei tão interessante é que ela se cala e ele pergunta como pode, né, duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco aqui, colocando vários modelos de famílias, como pode pessoas viverem no mesmo ambiente e não se conhecerem. Achei tão profundo porque nos nossos relacionamentos entre família, nós não temos o costume de perguntar qual é o seu sonho, o que você quer, o que você fez, ou de contar, ou de saber as histórias dos nossos pais. E isso é muito importante para a formação do nosso caráter como filhos. E ali na terapia, no livro, né, na terapia que Marco Polo vai fazendo com Elizabeth, ele vai criando o cenário, ele vai mostrando a ela a importância que é realmente importante na vida. E eles vão trabalhar a comunicação entre a mãe e a filha. Só que nessa comunicação, Sarah, ela se mostra bem dura. E Elizabeth sempre tem essa objeção com o médico. Ela sempre tá falando para ele, ela parece uma rocha. E ele responde ela de uma maneira muito interessante, que nenhuma personalidade é impenetrável, depende da chave que você usa. Ela começa a pensar e a refletir em todas as respostas que ele vai dando às objeções dela, e o livro vai trazendo todas essas questões que muitas vezes nós temos conosco. Sempre temos uma resposta para algum fracasso. E no momento da conversa com Marco Polo, ele vai dizendo que por trás de uma pessoa que fere, sempre há uma pessoa ferida. E ele diz assim, ninguém agride os outros sem se autoagredir. Ninguém faz os outros infelizes se primeiro ele não for infeliz. Aqui nós já tiramos um aprendizado, que muitas vezes nós tendemos a guardar mágoas de outras pessoas porque nos feriram. No vídeo sobre rejeição eu falei um pouco sobre as feridas, vou deixar aqui para que você possa conferir esse vídeo que está muito bom. Quando nós temos essa visão de entender que se aquela pessoa te feriu, provavelmente ela está ferida, ela está com seu emocional bagunçado, digamos assim, mas interpretarmos dessa maneira, com certeza nós iremos guardar sempre menos lixo. E é importante que todos os dias a gente pense no nosso dia, que a gente pense em todas essas questões de como está o nosso interior, para que a gente não venha guardar essas coisas que acabam com o nosso emocional e faz com que a gente pare muitas vezes de ver a beleza que está ao nosso redor. O livro ele é muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam, vai mostrando todos os avanços que elas vão tendo ali na terapia e como Sarah vai ficar. Eu quero trazer no segundo vídeo a respeito disso, e nós vamos falar sobre os resultados que Sarah teve quando ela se entendeu, quando ela se conheceu, que ela refletiu que a beleza está além do externo. Nós vimos que a mulher, ela conquistou tantas coisas, né? Ali no século XX, conquistamos o direito de votar, de estudar, de trabalhar, só porque o sistema nos deu com uma mão e tirou com a outra. Nós nos aprisionamos a essa ditadura. E quando eu falo nós, eu quero dizer que de alguma forma e em algum momento isso acaba nos atingindo, mas que é importante nós nos atentarmos quanto a isso. Quando vir algum pensamento do tipo, né, as comparações que nós possamos fazer perguntas e mostrar os nossos pontos fortes, né? Fazer perguntas para nós mesmos. O porquê que você está pensando naquilo? O que está fazendo você pensar naquilo? Por que você está se achando feia externamente? O que está faltando dentro de você que possa estar levando você a pensar dessa forma? Eu falei a respeito no vídeo de rejeição. Eu falei sobre as questões dessas feridas que todo ser humano carrega, que nós já nascemos sendo rejeitados, sendo feridos. Nós vimos que essa questão da rejeição, ela tem várias raízes. E muita questão da baixa estima está ligada a essas questões emocionais de rejeição na infância. Pode acontecer também, até mesmo no ventre da nossa mãe. A mamãe queria uma menina e veio um menino, ou vice-versa. E ali você vem carregando com você essas questões de rejeição. Em meus vídeos eu vou estar sempre falando para vocês
que existe um Deus que ele pode nos curar de todas essas questões e que a medicina ela está aí para nos ajudar, a ciência está aí para nos ajudar a enxergar tudo isso, como a Bíblia, né? Nós vimos que para a interpretação melhor da Bíblia tem a teologia e para a interpretação melhor do ser humano, da nossa psique, como é o que nós estamos sempre falando aqui, e os médicos, psiquiatras, os psicólogos, psicanalistas. E tudo isso são apenas ferramentas para que nós venhamos agregar e que venhamos viver uma vida mais saudável. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Provérbios 31:30, um versículo tão conhecido que diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Nós vimos que o temor ao nosso Deus, ele é o princípio da sabedoria e que todas essas coisas, como beleza, como as questões externas, são passageiras. A única coisa que não é passageira é o nosso Deus, sempre será o mesmo. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 3 e 4, diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas, mas ao contrário, esteja no ser interior. É tão interessante, né, como eu li aqui para vocês no livro, que ele fala a respeito da autoestima e da nossa emoção estar ok, mas a Bíblia, ela já nos diz tudo isso. É apenas, como eu falei para vocês, um complemento. Nós vimos aqui que o Senhor ele teve essa preocupação em deixar isso escrito, porque ele anteviu que esses problemas iriam acontecer e nos deixou de sob aviso para que a gente não se encantasse com essas questões. Isso era importante, mas que não fosse a nossa prioridade. Isso que eu quero falar para vocês aqui através desse vídeo, através de um pouco do resumo do livro. Um livro que reflete muito as mulheres atuais e de como a mídia tem corrompido o nosso inconsciente, porque muitas vezes nos pegamos nos comparando a muitas outras mulheres, a essas modelos que muitas vezes são tão infelizes, né? São mulheres lindas e que têm problemas seríssimos com seu estereótipo. E no livro, Sarah faz uma cirurgia plástica. Eu achei muito interessante que ela faz uma cirurgia no seu nariz. E assim que ela termina de fazer a cirurgia, ela continua achando seu nariz feio. É onde você percebe que o problema não está no exterior, e sim no interior. E o que eu quero atentar a você, mulher, com este vídeo. Eu não estou aqui falando que você não pode fazer procedimentos estéticos que vão ajudar a sua autoestima, que vão te deixar com a saúde psíquica e física melhor. Que você reflita como está o seu interior, para que a partir disso você consiga tomar decisões nas questões exteriores e estéticas também. A beleza ela é uma criação de Deus, ela torna o nosso mundo com certeza mais interessante quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para as coisas que Deus fez, como tudo é muito belo. E a gente também, e ser bonito não é errado, né? A gente querer ficar melhor, querer se apresentar melhor, não é errado de forma alguma. Vimos que várias pessoas eram bonitas na Bíblia e não foram condenadas por isso. A beleza de Esther foi um dos atributos que conquistou o rei. Nós vimos que a questão do embelezamento, da estética das roupas, né, foram tudo um complemento na hora que ela conquistou o rei. E o interessante foi que ela não se importou apenas com a sua beleza, ela ia saber também a respeito do rei. Ela foi inteligente, ela pensou. O grande problema é quando a beleza e todas essas questões estão associadas ao pecado, para a vaidade, para a sedução. Isso é uma deturpação da beleza. Nós não devemos idolatrar a beleza e usá-la para o mal, pois ela é passageira. Que nós possamos todos os dias nos analisar e se existe algum lixo emocional de ditaduras impostas a você, dentro de você, que você possa tirar, analisar, deixar somente aquilo que realmente edificar a sua alma, o seu espírito, o seu interior, a sua mente. Não deixe que esses padrões te impeçam de viver a sua vida. Já vi pessoas que deixam de ir em lugares por não se sentirem bonitas exteriormente. Nós vimos nitidamente que há um problema interior. Não deixe de tirar fotos com seus amigos, com a sua família, com seu esposo, com seus filhos.
por não se achar bonita nas fotos. Os filtros são muito legais, mas que nós não venhamos ficar presos a isso. O que puder de usar para melhoria, para trabalho, para algo, seja para acrescentar, a gente usa. Mas o que não for, que nós não venhamos guardar isso dentro da gente, que a gente venha mesmo se desintoxicar de todas essas coisas. Para a meditação aí das mulheres, assim, em Provérbios 11:22. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Você não precisa de todos esses adornos para ser bela. Você não precisa ser indiscreta para ser bela, para chamar atenção. Você precisa estar com o seu coração sempre preenchido com o Espírito Santo de Deus. Nós vimos Eva quando ela pecou, ela teve ali um pecado da ingratidão, da insatisfação. A insatisfação levou Eva a pecar. Não fiquem insatisfeitas com quem você é. Busque sim a melhor versão de você mesma. Que o seu coração esteja sempre firmado no Senhor. Esteja sempre em Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, principalmente para as mulheres casadas e que são inseguras. O coração esteja tanto em Deus que o seu marido, ou quem sabe o seu noivo, ou quem sabe o seu namorado, queira buscar muito a Deus para poder se achegar a você. Beleza está nos olhos de quem a vê. Fiquem com Deus, um grande beijo. Me siga nas redes sociais, vou deixar aqui para vocês. Compartilha e nos ajuda aí o nosso canal a crescer. Eu fico muito grata. Tchau, tchau.